Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje a nossa escalada bíblica é no livro de Obadias, esse que é o livro mais curto do Antigo Testamento. Ele é um único texto, algumas vezes aparece como um único capítulo, mas se você observar na sua Bíblia, não vai ter aquele número grande em negrito, que é o capítulo, apenas os versículos, né? Então, veja comigo aí o versículo 1 desse texto, onde diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Como eu disse, esse é um livro curto, e sendo ele assim, ele é um livro muito objetivo. Nós podemos situar esse livro de Obadias ali no final do reinado do Reino do Sul, né? Na época de Joaquim e de Zedequias. Alguns apresentam como o século V, né? Antes de Cristo. E é interessante porque Obadias, o nome Obadias significa servo do Senhor, servo de Yahvé ou adorador de Yahvé. Então, algumas pessoas questionam se esse livro, né, se essa pessoa chamada Obadias foi de fato uma pessoa ou era uma designação de alguém que estava servindo a Deus. Obadias, infelizmente, é um daqueles livros do Antigo Testamento que nós temos pouco amparo histórico para dar respostas, né, mais certeiras. Mas o que nós temos é que esse livro ele compreende ali o período em que Jeremias era profeta também. Era um tempo onde Israel já havia sido destruída, Judá estava quase caindo, né, nas mãos da Babilônia, e muitas mensagens foram distribuídas nesse tempo. Algumas contra Israel e outras contra os povos que estavam à sua volta. E o livro de Obadias é um livro que tem uma profecia, que tem um direcionamento contra Edom, né? É interessante a gente lembrar que Edom é o povo que se originou de Esaú, irmão de Jacó. Então, nós temos Israel, ou Jacó, mesma pessoa, né? E os seus filhos, que deram origem então ao povo de Israel, com as tribos. E nós temos Edom, ou Esaú, que era o seu irmão, aquele que desde o ventre materno eles vinham brigando. É interessante a gente pensar que Jacó e também Esaú tiveram uma instrução com base naquilo que o Senhor determinava, porque Isaac, seu pai, era servo do Senhor, mas de fato Esaú ele se desvia bastante dos caminhos do Senhor. Nós temos lá no livro de Gênesis ainda a descrição de que ele se casou com mulheres que eram da terra, e isso fez com que ele fosse desviando do caminho, né, do Senhor, e também isso acabou se tornando um problema porque ele misturou ali as raças, as crenças, e fez com que, ainda que eles morassem fazendo fronteira, né, um com o outro, isso fez com que uma grande inimizade vinda já da época de Jacó e de Esaú, mas isso foi crescendo com os seus descendentes. Durante a história de Israel, nós temos um período em que Edom fez uma aliança com o Reino do Sul para resistir à Babilônia. A gente precisa lembrar que não era só o objetivo da Babilônia, não era só destruir Israel, né? Na verdade, eles estavam fazendo uma conquista da terra, então não importava quem era quem eram, né, as nações que estavam ali, o objetivo deles era conquistar tudo isso. Então eles fazem uma aliança, mas no momento da briga, né, a gente pode dizer assim, Edom ele trai o acordo
e ele acaba cooperando com Nabucodonosor, ou seja, com a Babilônia. Então ele passa, ele faz uma aliança, ele se torna vassalo da Babilônia contra Israel, e inclusive no verso 11 desse texto, nós temos aqui a seguinte descrição: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Olha só, eles se aliaram e na hora de subjugar Israel, eles estavam ali participando disso não como irmãos, né, para ajudar na batalha, mas do lado do inimigo, exatamente para oprimir e para acabar com Israel, que de certa forma sempre foi o desejo de Edom, né, fazer isso com Israel. Então, basicamente, irmãos, a mensagem de Obadias é uma mensagem contra Edom, tanto pela falta de lealdade, pela falta de fidelidade, mas principalmente pelo prazer que eles tiveram de destruir o seu irmão, que era esse reino. Nós temos no livro de Obadias, na sua Bíblia provavelmente também está separado assim, que dos versículos 1 a 14 faz uma primeira parte, chamada Os Pecados e o Castigo de Edom, e do versículo 15 ao 21 nós temos uma segunda parte do livro que a Sociedade Bíblica chamou de A Restauração e a Felicidade de Israel. Essa primeira parte do livro, de 1 a 14, é um pensamento de Obadias, uma descrição dos pecados de Edom, e que faz coro com o livro de Jeremias, lá no seu capítulo 49, quando esse profeta, né, Jeremias, ele também faz uma descrição de um castigo que Deus enviaria para Edom. A segunda parte do livro, nós temos um caráter escatológico, ou seja, um caráter de final dos tempos, quando Deus promete, né, que iria restaurar, que iria mudar a sorte de Israel. Aqui nós temos essa restauração num primeiro sentido objetivo, né, quando Deus traz de volta esses povos, né, essas pessoas para habitar ali novamente na região aonde era Israel. E nós temos também uma espécie de vislumbre de algo que vai acontecer futuramente, né? Aqui nós temos, como se fosse possível dizer assim, uma semente de Cristo, né? Uma semente daquilo que aponta para o que Cristo ia fazer para com o seu povo. Como o livro de Obadias ele não faz menção a nenhum rei, nós vamos aqui tomar uma via, né, para a nossa reflexão, especialmente com relação a Edom, que é quem aparece aqui mais, né? Então Edom, irmãos, num sentido, numa tradução assim bem literal, significa vermelho, né? E esse é um dos nomes que vai lembrar exatamente de Esaú, que era irmão de Jacó e que faz a venda, né, da sua primogenitura por um prato de lentilhas. Depois nós sabemos que Jacó também engana o seu pai e acaba enganando Esaú. E lá no final dessa história nós temos que Jacó volta com medo de se encontrar com Esaú, mas eles acabam fazendo de certa forma as pazes e passam a viver ali dividindo as fronteiras. É importante destacar que Esaú ele ficou com uma região da terra que aparece na Bíblia como o Monte Seir, e esse monte ele era uma região, ele fazia parte, né, na verdade, de uma região que tinha difícil acesso, então eles eram um povo muito bons nas batalhas porque eles dominavam o seu território, e para outros povos que vinham invadi-los era difícil, porque eles estavam numa posição privilegiada, era uma terra com muitas rochas, então eles acabavam usando isso para defender a sua terra. E a parte de baixo, né, dessa montanha, ou aonde eles
era também do território deles, passava duas estradas que eram utilizadas como rotas comerciais. Então, esse povo ele cresceu, se solidificando em uma região difícil, mas privilegiada para sua segurança, e por outro lado, eles estavam fazendo comércio, tendo a sua riqueza sendo abastecida pelos comerciantes, por essa rota de comércio que tinha ali. Nós temos no relato bíblico diversas batalhas entre Israel e Edom, e logo lá no início, quando Moisés ainda está liderando o povo, Edom não quer permitir que o povo de Israel passe pelas suas terras e eles acabam sendo subjugados. Depois, no reinado de Davi, nós temos diversas batalhas também e Edom passa a ser dominada por Israel. Salomão foi um rei que, de certa forma, explorou essa região geográfica. Mas nós temos também na época de Josafá, quando os edomitas, chamados edomitas, eles se unem com moabitas, amonitas e acabam conquistando Israel. E isso vai acontecer diversas vezes, em que Israel por algumas vezes se torna vassalo dos edomitas e outras vezes isso se inverte. Então é importante a gente saber que era um povo que lá no seu início eles ouviram, eles tinham um conhecimento do Senhor, mas eles acabam tomando uma outra via, seguindo outros deuses, e eles têm então essa rixa, essa briga com Israel e esse desejo de destruir a sua nação irmã. Por isso é que o Senhor envia o profeta Obadias para trazer essa mensagem contra eles. E para a gente caminhar aqui para o final da nossa reflexão, eu quero trazer 3 lições desse livro que podem nos ensinar muitas coisas. Bom, a primeira dessas lições é que o orgulho que estava presente em Edom, fosse pela posição privilegiada, pelo poderio militar, pelas riquezas, pela aliança que eles tinham, ou pela soma de todas essas coisas, esse orgulho gerado por essas coisas foi o que trouxe a derrota de Edom. Tanto que você não ouve falar de Edom hoje, você não ouve falar dos descendentes de Edom, mas de Israel nós temos inúmeras descrições, e é só você ligar a televisão que você vai ver que isso continua sendo recorrente. Esse povo ele acabou perdendo a identidade, ainda que naquele momento eles fossem altamente orgulhosos. Veja só o versículo 3, quando ele diz assim: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Então, a primeira lição que a gente tem que pegar é que o orgulho de Edom antecipou a sua queda. Isso é visto no livro de Provérbios, isso é visto no próprio povo de Israel, e nós temos o próprio povo de Israel também sendo castigado exatamente por essa atitude de arrogância, Então, não é só na história bíblica que isso acontece, mas a história bíblica deveria servir para nós como um alerta de como nós corremos risco quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós passamos a ter mais disposição para confiar nas coisas que nós temos do que no que Deus pode fazer. Então, o desprezo pelas coisas de Deus nasce com o orgulho. Ainda que Deus é quem tenha dado todas essas coisas para nós passamos a achar que nós temos poder, riqueza, sabedoria, porque nós somos bons e não porque Deus nos deu. Então, o orgulho é o princípio da queda. Uma outra lição que a gente precisa tirar
é que Edom, ele não só se alegrou com a queda de Israel, como ele aproveitou a oportunidade de ver o seu irmão caído e ir lá e pisotear sobre ele. Eu penso que essa é uma lição que talvez fique estranha para nós que somos crentes, e você vai falar, não, mas um crente jamais teria essa disposição de se alegrar com a queda de outro. Mas, irmãos, infelizmente o nosso coração é enganoso e não são poucas as vezes que nós vemos isso acontecer. E eu penso que isso acontece de uma forma muito sutil quando nós nos envolvemos, por exemplo, em discussões teológicas, denominacionais, ou ainda dentro da própria denominação, da própria igreja, quando nós esperamos que as coisas deem errado. Em vez de cooperar, em vez de orar para que Deus abençoe a igreja, o irmão que está liderando, a equipe que está liderando, né, talvez a diretoria da época, né, nós ficamos, de certa forma, esperando que dê errado. Nós ficamos esperando que eles não sejam bem-sucedidos. Então, por estranho que possa parecer, a lição do que vai acontecer com Edom, do que aconteceu com Edom, é importante para nós. Nós não devemos nos alegrar com a queda dos outros, até porque nós não sabemos o propósito de Deus nisso. E talvez o propósito de Deus seja um chamado para que nós fiquemos do lado mais fraco, dando suporte, dando auxílio, ajudando a se reestruturar, mas com certeza o papel que Deus quer que nós ocupemos não é o outro lado, que é o lado de rir daqueles que estão caídos. E por fim, nós precisamos sempre renovar a nossa esperança no sentido de que o povo de Deus, ainda que tenha sido rebelde, ainda que esteja ou estivesse naquele momento passando por uma grande luta, né? Ele continua sendo o povo de Deus. Deus continua olhando por eles, Deus continua orientando a eles, e isso precisa ficar claro para nós. Deus, ele não vai desamparar o seu povo, mas o povo de Deus precisa viver em conformidade com a vontade dele. Então, se nós somos o povo de Deus e estamos passando por lutas, nós precisamos lembrar que Deus nos chama para um compromisso de fidelidade, de honra, de amor àquilo que Ele é. E se estamos passando por lutas, a nossa fala para com Deus não é um questionamento tentando colocar Deus contra a parede, mas é uma fala no sentido de que Deus abra nossos olhos e ouvidos para a gente entender o que está acontecendo e onde Ele quer que nós tenhamos aí uma mudança, uma conversão, um arrependimento. Então, irmãos, esse pequeno livro ele vai trazer muitas lições. A gente precisa olhar para o livro de Obadias não como uma página solta na Bíblia, mas como um livro que integra tudo o que acontece nessa história do povo. Enquanto as pessoas riam de Israel, Deus estava olhando para elas. Tanto que Deus levanta um profeta especificamente para falar sobre isso. E o povo de Deus precisa ter consciência do cuidado, da orientação, do amor e de tudo isso que Deus faz para nos proteger, e a gente pode se incluir nisso, e também entender que há um tempo para que Deus faça a vontade dele. Então que Deus te abençoe, você possa continuar estudando a sua Bíblia e que a minha oração é que Deus traga lições preciosas para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.